Bíblia como recurso terapêutico. Muitas pessoas aqui já tiveram experiências de cura física, cura da alma e cura em todas as áreas através da leitura da Bíblia, através da prática da Bíblia. A Bíblia como recurso terapêutico. E vocês vão ser coautores dessa aula. Então, vocês todos, vou pedir ao pastor Renato que se prepare para dar um testemunho de cura que houve já, porque a prática ministerial, sim, a prática ministerial, os pastores que estão aqui vão dar. A senhora, o pastor Carlos, o pastor Renato, a pastora, tem o pastor Luiz Antônio, não é isso? Antônio Carlos, tem o pastor também, a Gilson, a esposa dele, a pastora Idália, a pastora Cristiane. Tem mais algum pastor aqui? Tem a pastora, as duas são pastoras, certo? Então, nós vamos estar fazendo essa dinâmica hoje. Eu quero falar um pouco sobre a Bíblia e depois nós vamos ter essa experiência que vocês vão estar mostrando para a gente de cura. A Bíblia, ela é, sem dúvida alguma, a palavra de Deus. Deus criou todas as coisas com a palavra. Se a Bíblia é a palavra de Deus, ela tem poder. Diga assim, a palavra de Deus tem poder. Nós temos que crer como líderes nesta verdade. Porque a palavra de Deus, quando ela é lida, há liberação de poder. Há casos de pessoas que foram curadas, não foi porque ninguém orou, foi porque a palavra foi pregada com reverência e temor. Porque o Espírito Santo, ele não atua de qualquer jeito. O Espírito Santo, ele é muito sensível. Então, as pessoas às vezes querem fazer as coisas de qualquer jeito e Deus não está no negócio de qualquer jeito. Então, a palavra de Deus, ela é viva. Irmãos, pense na Bíblia como um organismo vivo. Você crê na Bíblia? Amém. Crê? A Bíblia, ela diz dela mesma que ela é viva. Glória a Deus. Ela é viva e ela é eficaz. Glória a Deus. O que é ser eficaz? Eficaz é quando faz alguma coisa e chega ao fim desejado. Alcança o objetivo que é esperado. Isso é eficácia. Certo? Então a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz. E também ela é mais penetrante. E isso, quando ela fala de penetrar, está falando do ser humano, porque ela diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, vai até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas. Então a palavra de Deus, ela vai aonde o médico não vai, ela vai aonde a ultrassonografia não consegue ir, ela vai na divisão da alma e do espírito. Quem sabe lá onde é a divisão da alma e do espírito? Só Deus. É verdade. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. A palavra de Deus vai até a divisão da alma e do espírito. E nessa divisão, ela é apta para discernir, quer dizer, ela penetra. Ela não só vai até a divisão, mas ela penetra no indivíduo. Apta para discernir os pensamentos. Alma, diga pensamentos. Alma. E intenções do coração. Vocês estão entendendo? Aquilo que você faz, que às vezes você não sabe com que intenção você está fazendo, Deus sabe. Tem gente que quer dar um presente para alguém, mas não está querendo dar porque ama aquela pessoa.
Às vezes está querendo dar porque chama atenção, está querendo dar porque quer receber depois algum outro benefício. Essa cultura mesmo, né? Porque quer se aproximar. Não, às vezes não é por amor, não. Interesse. Às vezes é porque o outro quer, você não quer nem dar. Já aconteceu isso comigo. Eu não quero nem dar, mas o cara me pediu. Então, as intenções do nosso coração, muitas vezes nós não sabemos. Mas a palavra de Deus, ela discerne. Amém. Glória a Deus. Ela conhece. E outra questão muito importante, nível emocional, nível espiritual, mas a palavra de Deus, ela vai também até a divisão das juntas e da medula. Irmão, fala de carne. Quer dizer, a palavra de Deus, ela atua no nosso corpo em todos os níveis. Na alma, no espírito e na carne. Como a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, quando ela é falada, ela vai causar um efeito. Percebe? Ela é viva e ela é eficaz. Ela vai prosperar. A palavra de Deus, o Senhor diz da sua palavra que a minha palavra não voltará para mim vazia. Ela vai ter o fim para que Ele destinou, porque ela é eficaz. Quando a palavra é falada, que ela entra no indivíduo, mesmo que ele não tenha capacidade para ouvir, o corpo dele vai ter cura, o espírito dele vai ter cura e a alma dele vai ter cura. Estávamos fazendo um trabalho na cidade de Maracás. Passamos o filme Jesus em praça pública, muito frio, mas muito frio naquela noite. O filme foi passado, foi feito apelo e o missionário que estava dirigindo esse trabalho chamou as pessoas para orar por elas. Quem queria aceitar Jesus? Uma missionária do grupo veio com uma senhora e o missionário, cheio de unção, não sabia que a mulher era muda e surda, não sabia, virou para a mulher e disse: a senhora quer aceitar Jesus agora? A mulher disse: quero. Então ore comigo. A mulher orou, a missionária marcou a vida daquela mulher. A mulher viu o milagre. Irmãos, uma coisa é quando você sabe de um milagre, outra coisa é quando você vive o milagre. Tem diferença. Por isso que Jó disse: antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Então nós temos que ter essa experiência com Deus. Às vezes a gente passa até por algumas coisas na nossa vida, não entendemos porquê, porque Deus está querendo que você tenha uma experiência com Ele. Às vezes as maiores experiências são as mais duras. Eu creio que a maior experiência de Abraão não foi ter saído da casa dele sem saber para onde ia. Não foi de forma alguma ter prosperado. A maior experiência de Abraão foi ter visto um cordeiro no lugar do filho dele. Eu acho que essa foi a grande experiência de Abraão. Então, enquanto o cristão não tem uma experiência com Deus pessoal, ele conhece de ouvir falar. Então, nós precisamos conhecer Deus, realmente de ter experiência, de dizer: eu vivi isso, eu passei por isso. Então, aquela missionária marcou a vida dela, porque ela estava com uma mulher surda, muda, que com o poder da palavra, a mulher foi curada. Ninguém orou por ela por cura, não. Eu nem sabia que era surda e muda. Então, nós precisamos crer nesse poder que é na palavra. Conta um pessoal ligado a missões. A China, todo mundo sabe que é um país onde a dificuldade na pregação do Evangelho não tem sido barrada. Há dificuldade, mas o Evangelho tem sido pregado de uma forma tremenda, maravilhosa. A igreja que mais cresce no mundo, a igreja chinesa.
E eles, para lerem a Bíblia, irmãos, nem todo mundo tem Bíblia. Eu tenho mais de uma Bíblia em casa, a maioria de nós tem mais de uma Bíblia em casa. Mas às vezes tem famílias inteiras que não têm uma Bíblia. E estava um homem aleijado e apenas houve a leitura da palavra de Deus no Evangelho de João. E o homem foi curado na hora. Então há poder na palavra. Há um poder que nós precisamos ensinar nas nossas igrejas, a reverência à palavra de Deus. Eu vou a muitas igrejas, em muitos momentos, na hora da ministração da palavra, as pessoas não param, as pessoas andam, as pessoas conversam. Eu já fui em igreja para ninguém nunca mais me chamar. Porque eu fui na igreja e as pessoas não davam atenção à palavra, e eu disse, olha, vocês podem andar aqui, conversar o dia que vocês quiserem, mas hoje vocês vão ficar todo mundo quieto aí. E se dormir, eu mando me acordar. Assim mesmo. Porque não tinha um pingo de respeito, um pingo de reverência à palavra de Deus. Entendeu? Então nós como líderes, nós precisamos ensinar as pessoas a ter respeito à palavra de Deus. Eu fico às vezes constrangida quando eu estou no púlpito que vem me servir uma água. Às vezes a água fica lá. É rara a vez que eu bebo um gole de água. Porque é um momento muito especial e eu fico pensando, se eu bebo essa água e os outros que estão sentados vão querer levantar para beber? Percebe? Vão se achar no direito. E a palavra? A palavra ela tem poder. E a palavra é de Deus, não é de homem. Então, vamos abrir as nossas Bíblias. Nós vamos ler a palavra. Salmo 119. Vamos ensinar as nossas igrejas a terem reverência à palavra. A vida de um homem foi salvo por causa do Salmo 119. Eu nunca consegui decorar o Salmo 119, os 91, 23, o 24 ainda vai. E outros textos. Mas Salmo 119, aquele homem que escapou da morte sabia. Me contaram, eu não sei assim da fonte direta, mas me contaram, já tem alguns anos, eu achei muito interessante, eu guardei. Você sabe que missionário, quando ele é pego em países que é proibida a palavra de Deus, geralmente ele é preso ou ele é executado. E tem países que têm suas leis próprias, principalmente países muçulmanos. Eles não respeitam a lei de ninguém. A lei é a teocracia, né, como Deus projetou, inclusive para o mundo, né, que é Deus governando, mas eles colocaram outros deuses para governar, no lugar do Deus único e verdadeiro. E eles são muito radicais nesse sentido. E esse homem estava pregando o Evangelho, foi pego pregando o Evangelho e foi sentenciado à morte. E no momento da execução dele, disseram para ele, mas Deus é bom, né, irmão? Diga assim, Deus é bom. Deus é muito. Eu preguei até outro dia sobre isso. Deus é bom. Na hora perguntaram qual era o último pedido dele. Ele disse, eu quero falar o Salmo 198, o Salmo 119. E começou. E nisso veio a carta a sentença de libertação dele. Conseguiram, através da justiça, a anistia dele. O que salvou ele foi o Salmo 119, que era grande. Meu filho, quando pergunta a ele, o texto bíblico, Thomas, ele diz, Jesus chorou. É o texto mais curto que tem na Bíblia. Então, vamos ler o Salmo 119, não todo, certo? Mas um pouco, porque eu quero ouvir as experiências que vocês têm para contar. Diz aqui, bem-aventurados os que guardam os seus testemunhos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, mas andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os
observássemos. Amém? Só até aqui. Irmãos, toda bênção, toda prosperidade, toda saúde, toda graça, toda misericórdia vem de observar, de praticar a palavra de Deus. De quando você for fazer alguma coisa, você pensar qual é o princípio bíblico que está nisso. Você nortear a sua vida pelos princípios que estão na Bíblia. E quando você vai para Deuteronômio 28, versículo de número 1, vamos ver as bênçãos. Deuteronômio 28, no versículo 1, diz o segredo de todas as bênçãos do versículo de 1 a 14. Olha como é interessante, como a Bíblia ela é importante para a nossa vida, para nos trazer toda sorte de bênção, em todas as áreas da nossa vida. Porque cura, meu irmão, não é só do corpo, não. Presta bem atenção. Tem pessoas que são feridas da alma, que sofrem mais do que quem tem problemas no físico. E quem sofre mais ainda é quem tem doenças no espírito. Porque não é salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então, muitas vezes se procura cura no físico. Mas toda vez que você vai para a igreja, que você ouve a palavra, você recebe cura. Diga para seu irmão aí, toda vez que você vai para a igreja e ouve a palavra, você recebe cura. É tremendo isso. Você recebe cura no seu espírito, você recebe cura na sua alma e você recebe cura no seu corpo. Muitas vezes, males que poderiam vir, eles não vêm mais porque eles já foram anulados pelo poder da palavra de Deus no seu corpo. Isso é tremendo. Isso é para quem crê. Eu creio que a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz, como ela diz. Eu creio. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, o que é que diz aqui no Salmo, Deuteronômio, capítulo 21, 8, versículo 1. Quem pode ler, pastor, por favor? Só 1 ou 1 e 2? O 1 1 e 2. pode também estar dentro do mesmo sentido. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Irmãos, qual é a voz de Deus para nós? A palavra. Todas as bênçãos, diga assim, todas as bênçãos. Todas. Advém de ouvir a palavra de Deus. Meu Deus. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Você tem que ler a Bíblia não só com o olho, você tem que ler a Bíblia com o seu ouvido. Tem gente que tem o hábito de ler a Bíblia com o olho. Não vai lhe trazer cura, não. Sabia? Não vai lhe trazer um homem da fé. Você sabia disso? Sabia? Legal, você está lendo a Bíblia, joia. Mas a fé vem pelo ouvir. E a cura vem pelo você ouvir. O mistério da Bíblia é quando ela é falada. Por isso que a Bíblia, quando está fechada, tem um monte de casa cheia de Bíblia, mas não adianta nada. Aqui na portaria do prédio. Tem Bíblia. A Bíblia, o mistério da Bíblia é quando ela é falada. Quando Deus criou o mundo, criou pelo quê, minha irmã? Pela palavra de quem? Dele. Então a palavra tem poder. Amém. E Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa palavra. Só porque Deus nos fez a imagem e semelhança dele? Não, tem mais. Em Lucas 9:1, Jesus diz: eis que vos dou autoridade e poder.
Quando você tem autoridade, aquilo que você fala tem importância. Aquilo que você fala tem peso. Por isso que a boca do crente não é para andar falando qualquer coisa. E tem crente que não está vigiando, está assim, ó, está assim. Eu sei disso que eu sou crente. E eu olho assim e digo, por favor, tenha misericórdia, meu filho. Meu ouvido não está aqui para ver isso, não. Eu protesto. Por quê? Porque eu tenho que ter cuidado com a minha vida. Vocês percebem isso? Tem gente que fecha a boca, mas está ouvindo. Quando Isaías viu a Deus, ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Onde que estava a morte ali? Na boca das pessoas. Então, como nós precisamos vigiar aquilo que nós falamos e aquilo que nós ouvimos. Não é para a gente estar em qualquer lugar. Você sabia disso? Você está vendo? Salmo 119, a palavra. Deuteronômio 28, a palavra. Vamos agora para o Salmo 1º, que você vai ver a palavra. Pastora, no Salmo 119, o verso 105, né? Fala muito bem da palavra. Vamos ver aqui, antes de ir para o Lâmpada para texto. os meus pés, luz para Lâmpada a minha para os meus espada. pés, a tua palavra e luz para os meus caminhos. Luz para o meu caminho. Irmãos, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Já disse tudo, né? Porque se você anda sem luz, você pode tropeçar, pode cair, pode se machucar, pode morrer. E é realmente o que a Bíblia diz. O meu povo tem perecido porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Você tem que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. As Escrituras e o poder de Deus. Mistério muito grande. Então, a Bíblia ela tem poder para mudar o resultado de exames. Amém. Mas ela tem poder para fazer com que a doença nem apareça. Amém. Vocês estão entendendo? Eu creio. A doença nem aparece. Eu creio. Se ela está planejando, já foi. Amém, Jesus. Eu creio nessa palavra. Percebe isso? Amém. Nós somos privilegiados, irmãos. Glória a Deus. Os pastores são altamente privilegiados. Glória a Deus. Aleluia. Som. Porque além de estar ouvindo a palavra, são canal da palavra. Glória a Deus. Quando você fala a palavra, você rios de águas vivas fluem no seu interior. Aleluia. Olha a importância de pregar a palavra. Quando Deus disse, pregue a palavra. Pregue a palavra. O apóstolo Paulo pregou o quê? A palavra. Os discípulos de Jesus pregaram o quê? Jesus pregou o quê? A palavra de Deus. Ele disse, eu não falo de mim mesmo. Ele falava o que ele ouvia do Pai. Vocês estão entendendo? Porque tem muita gente que quer falar o que quer. Mas eu gosto disso aqui. Ó. Glória a Deus. Porque a palavra é que nos respalda, irmãos. Pastora, Jesus é a própria palavra. E Jesus é a palavra. É a Está em Apocalipse. palavra. Ele é a palavra. Oh, glória a Deus. Aí quando você prega a palavra, olha o mistério que é profundo demais. Porque Jesus disse para aquela mulher samaritana, pede-me e te darei água. E você nunca mais vai ter sede. Aleluia. E ele diz também que do interior fluirão rios de águas vivas. Que águas vivas são essas? A palavra de Deus. Então, quando esse rio flui através de você, você é a primeira pessoa que é abençoada. Percebe isso? Então diga para o seu irmão, pregue a palavra. Pregue a palavra. Pregue a palavra. Aí a sua boca é manancial de águas vivas. Porque a palavra de Deus viva. Não é lindo isso? É lindo. Glória a Deus. Flui do interior. Por que flui do interior? Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Então, quando você fala vida, essa vida flui do seu interior
e leva vida. E onde esse rio passar, tudo ele vai transformar. Tem aquele corinho muito próprio que diz: a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz e ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. E ela vai operar. Ela opera sempre. Você não vê. A gente está falando a palavra, mas ela já está operando. Aleluia. Ela já está operando. Nós já falamos aqui alguns textos bíblicos, amém? Amém. E a palavra de Deus, você não... Por isso que quando você entra na igreja, você pode dizer: você não vai sair daqui do mesmo jeito que entrou. Nunca. Eu creio. Você entra numa igreja, se nessa igreja pregar da palavra, você não vai ser igual. Amém. Por isso que eu fiz questão de ler a palavra. Glória a Deus. Porque a palavra é que cura. E a matéria exatamente cura através da Bíblia. Entendeu? Então, nada mais justo do que lermos a palavra. Então, vamos aqui para o outro. Qual foi o texto que eu falei? Salmo de número 1. Vamos ler o Salmo de número 1. Eu gosto muito desse texto, é muito interessante, porque ele nos adverte de algumas coisas que eu não quero esquecer, que eu quero compartilhar com vocês. Pergunte assim para o seu irmão, que está do seu lado. Você fala com ela e você fala com o pastor aqui. Você pensa que você pode ouvir qualquer coisa? Pode não. E se no lugar que a gente for tiver falando Ouvir até Você fora. sabe, Agora, reter qualquer coisa. olha, você não deve ouvir qualquer coisa. Não deve ouvir. Ah, missionário, então eu vou fazer o que então? Irmãos, os dias são maus. Por isso que Isaías disse na época dele: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Contamina. E é bíblico, as más conversações corrompem os bons costumes. Não pense que você está bonzão, bacana, espiritualzão, que pode ouvir qualquer conversa, não. Sabia disso? Presta bem atenção. Se as más conversações corrompem os bons costumes, é toda a conversa que você vai ouvir? Não. Aqui o que é que diz o Salmo 1? Por isso que o Salmo 1 nos adverte. Vamos ler? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Receita de sucesso. Glória a Deus. Aí. A receita de vida abundante. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Aí tem muitos cristãos dentro da igreja que não conseguem dar um testemunho de vitória, de cura, de transformação, de prosperidade. Porque prosperidade não é só dinheiro, não. Prosperidade é um conjunto bem harmônico em todas as áreas da nossa vida. A prosperidade é a ausência de necessidade. Isso é prosperidade. Se você não tem necessidade de nada, você tem prosperidade. Percebe? Muitas vezes as pessoas pensam que prosperidade é ter 2 carros, uma casa de luxo. Irmão, isso é ótimo. Tudo bem, não tem mal nenhum, não. Agora, eu conheço pessoas que são muito simples, vivem com 2 salários mínimos e são muito prósperas. Porque tudo que querem, Deus manda até na boca. Uma pessoa diz assim: puxa, eu queria tanto hoje comer uma batata da terra, e levarem na porta.
Você sabe, outro dia eu estava na casa dessa pessoa e ela estava desejando, o filho dela queria comer ovo e mandou comprar ovo. Mandou comprar. A fé estava no dinheiro, não foi? Porque Deus já tinha pegado um irmão para voltar em casa, para pegar uma dúzia de ovos de vital e trazer na casa. É brincadeira um negócio desse? Brincadeira? Eu fiquei assim, disse, rapaz, que negócio é esse? Rapaz, é sério. Eu vi. Ninguém que me contou. Fulana, vai ali comprar ovo, que eu estou com vontade de comer ovo. Aí chegou o ovo comprado. Daqui a pouco bate na porta. Vai atender o irmão Antônio. Rapaz, eu cheguei aqui na igreja, porque a casa dessa senhora é da frente à igreja. E eu senti vontade de voltar em casa para pegar uma dúzia de ovos. Eu fui lá buscar. Voltou em casa para pegar uma dúzia de ovos de quintal das galinhas dele. Para trazer. Quem entende um negócio desse? Prosperidade, ausência de necessidade. É tremendo isso, irmãos. Quando você anda na palavra, Deus move o céu e a terra, faz as coisas acontecerem. Você vê a nossa viagem para a Venezuela agora, foi a pastora Rosa que foi comigo. Deus mudou o horário do meu voo, a TAM mudou o horário em minutos, para eu poder mudar o dia da minha passagem, para botar para a véspera do evento que ia ter lá, a cruzada. Eu só quero ir agora para almoçar, eu já vou concluir. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, muito séria mesmo. Toda bênção ela é condicionada. Não existe bênção sem condição. Vou repetir, então não entendeu, não foi você. Toda bênção ela é condicionada. Toda bênção é condicionada. Deus, ele quer abençoar, porque Deus é bom. Naum 1,7 diz, o Senhor é bom. É uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Deus, ele é bom. Só que quando você não está dentro da palavra de Deus, ele não pode te abençoar. É porque ele não quer? Não, porque ele não pode ir contra a palavra dele. Está aí uma coisa que Deus não pode fazer. Está entendendo? O que é que Deus não pode fazer? Ir contra a palavra dele. Porque ele vela pela palavra para cumprir. Então, se Deus diz, se você fizer assim, 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 você vai ter prosperidade, você vai ter saúde, a sua casa vai ser abençoada, Deuteronômio 28, de 1 a 14. Se você entrar no lugar vai ser bênção, se você sair vai ser bênção, a bênção vai andar atrás de você, vai correr atrás de você, você pode ir para onde lado que for, a bênção vai te perseguir. Mas tem que estar na palavra. Quem andar na palavra pode fazer prova com Deus. Tudo quanto fizer, prosperará. Se não está prosperando, por quê? O que é que minha Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz, irmão? O que é que a Bíblia diz? Que tudo quanto fizer, prosperará. Nós queremos para emprestar e não tomar emprestado. Não tomar emprestado. Entendeu? Aí tem gente que diz assim que a teoria da prosperidade, coisa nenhuma, é a Bíblia. É a Bíblia. Agora, se Deus determina você para ser um herói da fé, pode saber, meu filho, que ele te bota em Hebreus 11 e tu não tem para onde correr. Porque tem os heróis da fé. Não tinha aonde repousar a cabeça. Andavam vestidos de peles. Eu gosto muito dessa passagem. Entendeu? Foram homens que andaram nus. Isaías andou nu para pregar o evangelho. João Batista perdeu a cabeça. Percebe? Muitos foram cerrados, cortados ao meio. Exatamente. Eu nu também. E era da família real. Ele era primo do rei Uzias. Um detalhe. Pelo foi crucificado. Todos os discípulos de Jesus tiveram morte trágica, menos João. O resto, todos. Então o que acontece? Que prosperidade é essa? É a prosperidade de ter vida eterna. Mesmo que
Jesus disse, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Glória a Deus. O Estevão, na hora que estava sendo apedrejado, ele não estava gritando, ele não estava dizendo, oi, ai, ai, não. Ele viu Deus e ainda pediu que perdoasse aqueles que estavam fazendo aquilo ali, porque, irmãos, a palavra é tão poderosa, ela é tão poderosa, a palavra de Deus, que quando o indivíduo está na palavra, está com Deus, nem pedrada ele sente. Aleluia. Não sente, o indivíduo não morre. Anestésico. A Bíblia diz que não verá a morte. Olha, tem pessoas que morreram, tiveram experiência, pessoas que contam, né? Diz que a morte é um demônio feio. Mas aqueles que morrem em Cristo, eu tenho uma notícia para você. A Bíblia diz que não verá a morte. Não vai ver esse espírito maligno. Graças a Deus. Interessante, né? Quem vem buscar o crente são os anjos. E o crente não morre, o crente dorme. O Senhor. Alguém vai dar glória a Deus? Glória a Deus. Então vale a pena, irmãos, vigiar. Vale a pena consertar a sua vida. Vale a pena, porque você vai ter prosperidade física. Você vai ter cura no seu corpo, cura na sua alma, cura no seu espírito, cura na sua família, cura na sua vida. Mesmo que se levantem contra você, nenhum fica de pé. Aleluia. Nenhum. Eu tenho testemunhado isso na minha vida. Porque muitos já botaram o dedo na minha cara. Você pensa que você é o quê? Nem eu sei o que eu sou. Eu disse hoje de manhã aqui que eu sou tanta coisa que fica até difícil. Quando me perguntam minha profissão, então, meu irmão, é mistério. É mistério. Tá entendendo? É sério. Mas eu já vi gente, por isso eu dou um conselho. Não se levante contra servo de Deus. Mesmo que seja, olha, servo de Deus não é só pastor e missionário, não. Qualquer crente é um servo de Deus. Não se levante contra o ungido do Senhor. E quando eu falo ungido, é aquele que acabou de aceitar Jesus. Ele já é ungido, irmãos. Deus. E o povo fala de um, fala de outro. Cuidado com a boca mais uma vez. Porque muitas vezes Deus vem para te dar a bênção. E é tu mesmo que impede de receber. Porque Deus quer dar. Você não é salvo? É. Então pronto, as bênçãos estão liberadas sobre a sua vida. Por que não está recebendo bênção? Vai ver o que está errado na tua vida. Conserta, conserta, conserta. E o prumo é a palavra de Deus. O prumo, eu não estava nem pensando nisso, saiu da minha boca. É isso mesmo. O prumo é a palavra. Se você chegar na palavra, você vai ter vitória em todas as áreas da sua vida. Tudo que você tocar vai ser abençoado. Aleluia. A sua casa é abençoada, seus filhos são abençoados, sua despensa é abençoada. E eu vou dizer, aquela viúva de Sarepta estava só com um pingo de farinha, um pingo de óleo para comer e morrer. Mas ela estava dentro da palavra. Glória a Deus. Deus traz a provisão, nem que seja na última gota, na última hora. E Ele gosta de fazer isso, sabia? Ele gosta de testar. Ele gosta. Ele gosta de testar para ver até onde você vai. Sabe por quê? Para Ele te mostrar quem você é. Não é para Ele saber quem você é, porque Ele já sabe. É para você saber quem você é. Glória a Deus. Ele lhe prova, Ele lhe testa. Ele leva no limite para você botar para fora aquilo que você é e você dizer, eu sou isso aí. Até é tremendo isso. É tremendo, é muito profundo. Então, na vida nós temos que fazer escolhas. Quando eu pergunto assim, quem quer benção aí? Todo mundo quer. Mas e a condição? A condição está aqui. Está na palavra. E, para concluir essa parte, quando Josué, um homem vitorioso, um homem que no meio de 12, só ele e Caleb confiaram em Deus. Naum 7, Deus conhece os que confiam nele. Nunca esqueça isso. Se você confia em Deus, Deus sabe. Se não confia, Deus sabe também. Você pode esconder do pastor, pode esconder do marido, da mulher, do irmão, da igreja toda, mas Deus sabe. Deus conhece os que confiam nele. Naum 7. Josué confiava em Deus. Josué e Caleb. Mas eu vou te contar mais um mistério aqui.
É um mistério, irmãos, que você não pode esquecer a sua humanidade. Nós somos pessoas, somos gente. João Batista, quando foi preso, que estava ali, disse, puxa, é o Messias que está aí, eu estou aqui preso. Ele mandou perguntar se era ele mesmo. Tu és realmente o Messias? É tu mesmo? Cuidado, irmão, nesses momentos. Os momentos de dificuldade, momentos de prova, são os momentos perigosos para a vida do profeta, para a vida do homem de Deus, da mulher de Deus, é muito perigoso. Ele coloca Deus em questão, ele quer saber, é Deus mesmo, tu existe mesmo, é você mesmo. Cuidado, muito cuidado, porque Jesus deu a resposta para João Batista. Jesus aqui, ó, a palavra dele. A palavra dele. Entendeu? João Batista teve o privilégio de morrer salvo. Porque senão ele ia morrer ímpio. É sério isso. Ele teve a oportunidade de reconhecer Jesus. Por ele mesmo. Porque antes ele tinha tido um sinal de Deus. Mas ali ele tinha que tomar decisão. Se ele ia crer, ou se não ia crer. João Batista. Josué e Caleb, irmãos. Josué e Caleb. O homem já tinha tido vitória. Irmãos, às vezes a gente tem vitória em cima de vitória. Mas sempre chega um momento que você vai ter que ter vitória de novo. Por isso que a Bíblia diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Josué e Caleb, Josué na hora de entrar na terra prometida, ele temeu. Ele temeu. E Deus vira para ele e diz, tão somente esforça-te, demônio. Medita na minha palavra, olha o mistério, de novo. De dia e de noite fará prosperar o teu caminho. O segredo da prosperidade é a palavra de Deus, você andar na palavra. Então somente esforça-te e tenha bom ânimo. Não deixe se abater. Eu estou falando com você, irmão. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Porque o nosso Deus, ele é maior do que as circunstâncias. Nossa visão ela é muito limitada. Deus já foi, já voltou. Ó, Deus conhece tudo, sabe de tudo. Nós precisamos ter bom ânimo. E ânimo, dia de festa, ninguém precisa lhe dizer. Tem bom ânimo, minha filha. Ah, já está com um ânimo muito bom. Por que Deus falou para Josué naquele momento, tenha bom ânimo? Josué estava desmotivado. Moisés tinha sido tomado para o Senhor. Ele tinha perdido o pai dele na fé. O pai espiritual, aquele que era o mentor dele. Como os discípulos ficaram também quando Jesus ascendeu o céu. Quem disse que eles queriam sair de lá? Precisou aparecer um anjo para dizer, olha pessoal, vamos para casa aí, porque Jesus, vocês viram subir, ele vai descer, pode ir, fiquem tranquilos. Está entendendo? Eu não queria sair dali não. Imagine que acho que eles fizeram acampamento, a Bíblia não conta os detalhes. Mas para Deus ter que mandar um anjo, porque o povo não queria sair dali. Está entendendo como é o negócio? E Josué está nesse momento difícil, de enfrentar uma situação difícil, que ele já tinha vencido. Ele já tinha vencido. Ele já tinha vencido. Vocês estão entendendo o mistério? Não entenderam não? Não entenderam. Glória. Ele já tinha vencido, irmãos, aquela etapa. Muitas vezes você chega na etapa que você já venceu e entra em crise. Lembra da vitória. Lembra que você já passou. Lembra que você já visualizou, que você já creu. Porque quando Josué chegou ali, estava desmotivado, desanimado, ele já tinha visto a terra e já tinha determinado a vitória, minha irmã. E a Bíblia diz o que para mim e para você? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém. Nós já estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Nós estamos já em lugares, um lugar de plantação. Quem pode chegar ao trono de Deus? Que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. E muitas vezes tememos, fraquejamos, duvidamos. Quando Deus já nos
vitória do povo de Deus, fala, volta murmurando, e murmura de marido, e murmura de trabalho, e murmura disso, e murmura daquilo. Se tem emprego, murmura, se não tem, murmura também. Se tem marido, murmura do marido. E Se não tem, murmura também, porque não tem. Fala Deus. Porque tem um monte de mulher aí atrás de marido. E as missionárias me dando trabalho para você não pode saber. É um problema sério. Eu já tive problema. Tu foi pra viagem que eu fui pra Minas, né? Foi? Com o André. Tu viu que eu passei com o André? Atrás do marido. E eu tendo que... Gente, não é brincadeira não. Vocês estão rindo? Eu estou falando sério. Então, para vocês terem ideia, mas eu aprendi uma coisa muito importante. Para os que não são casados, quando você caminha para Deus, a pessoa certa para você também está caminhando para Deus. Glória a Deus, assim mesmo. E no momento certo, Deus faz. A obra. Deus faz a aliança nele, no Senhor. Por isso que é importante a aliança no Senhor. Você não precisa ficar atrás de ninguém não, viu, Vado? Eu não sei dar mistério. Você não precisa dar, não precisa ficar preocupado. Gente, você sabe que eu estou falando com ele. Fala Deus. Porque basta você continuar caminhando para Deus. Que a pessoa que Deus tem para você está caminhando para Deus também. Porque se não estiver caminhando para Deus, não interessa. Tá certo? Responde. Não, é mesmo. Só Deus sabe. Tá bom? Agora nós vamos estar dando a oportunidade para os pastores. Eu agradeço a Deus por esse tempo. Uma vez cumprimentado, o Pai seja com todos. Amém? Amém. Na realidade, a missionária estava aqui dizendo, e eu estava ali lembrando de algumas coisas que eu já tive a oportunidade de estar falando e pregando. Né? E dentro do que a pastora disse, a missionária disse, acho que tem algo bem interessante que dentro da palavra, que inclusive, né, é o assunto que nós estamos dizendo hoje, muito além. Eu acho que uma coisa que nós temos, os pastores principalmente, que Deus tem nos usado para estar ensinando a palavra, algo que a gente tem que estar sempre relatando nas nossas igrejas. Lucas 17 fala sobre, eu não vou ler aqui, né, tenta cronometrado, até para ganhar tempo, mas Lucas 17 fala sobre aquela experiência da cura daqueles 10 leprosos, né? Todo mundo aqui, pelo menos a maioria, lembra disso, né? E ali acho que fica bem claro o texto em relação a qual é de todas as curas que nós podemos ter, de todos os milagres que nós podemos ter na nossa vida, de todos eles o maior, né? Dentro desse texto, né, a palavra do Senhor, ela diz que aquelas pessoas que ali estavam, aqueles 10 leprosos, eles buscavam uma resposta, e era uma resposta imediata. Vamos traduzir para os dias de hoje. As coisas, na maioria dos lugares, têm funcionado mais ou menos também desse mesmo jeito. Você encontra igrejas lotadas, mas porque ali tem pessoas que estão em busca de cura. Você encontra igrejas lotadas, porque ali tem pessoas em busca de prosperidade financeira. Você encontra igrejas lotadas, porque ali tem pessoas em busca de palavras, se é que assim podemos dizer, palavras proféticas. Enfim, está errado ir na igreja em busca dessas coisas? Claro que não. Claro que não, em hipótese alguma, temos que sim ir na igreja por causa da cura, da palavra do Senhor, a palavra profética para as nossas vidas. Temos que ir sim para aprendermos o caminho para que a prosperidade venha, como a própria missionária acabou de dizer aqui. Só que esse não pode ser o fim. Esse tem que ser, ou eu penso que Deus usa como o início. E dentro desse texto dos 10 leprosos, a gente pode observar isso claramente, né? Vocês não precisam abrir, o verso 12 do capítulo 17 diz que eles, quando Jesus entra numa cidade, saíram ao encontro dele 10 leprosos, não foi isso? E observe então que isso acontece de modo fácil,
nos lugares. Por quê? Porque todas as pessoas, elas quando estão em busca de alguma coisa, elas têm uma atitude. Quando eu quero alguma coisa, a primeira coisa que eu tenho que ter é uma atitude. Né? Se você quer, por exemplo, receber o seu diploma lá no final do curso, obrigatoriamente você tem que ter no mínimo a atitude de vir para cá. Não é isso? Daí você vai passar depois pelas outras etapas, chega lá no final, se aprovado, você vai receber então aquilo que era o seu alvo. Não é isso? A atitude. Esses leprosos tiveram essa atitude. Depois você observa que esses leprosos, eles diz o texto que eles começaram a gritar: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Aí a segunda atitude que também a maioria das pessoas elas têm. Nós quando queremos alguma coisa, quando nos interessa, a gente não tem vergonha, nós não colocamos obstáculos, nós vamos ali tomando, primeiro damos atitude, depois a gente vai logo falando, como a irmã citou aqui, do irmão que queria algo, né? Emprestado, quer dizer, para ele não ficou envergonhado, para ele não importava, né, o que estava do outro lado, importava que ele tinha que resolver o problema dele. E ele foi, tomou a atitude, foi lá e abriu a bola e por favor, me arrume isso. Não foi o que ele fez? E dentro do texto, os leprosos não foram diferentes. Eles fizeram a mesma coisa. Jesus tem misericórdia, compadece de nós. A maioria das pessoas também agem dessa forma. Ou podemos dizer, todas as pessoas agem dessa forma. Quando nos interessa, nós estamos sempre dispostos a abrir a nossa boca para pedir aquilo que nos interessa. E os leprosos também fizeram isso. Os 10. Depois, o verso 14 diz que Jesus deu a eles uma ordem. A ordem que Jesus deu a eles foi o quê? Vai lá ao sacerdote. E quando eles foram ao sacerdote, a Bíblia diz que todos eles foram purificados. Observe que isso também acontece no imediatismo das nossas igrejas. Quando nós fazemos uma corrente, você pode aí pegar, pastor, na tua igreja como referência. Não, penso que na minha não deve ser a única. Eu penso que nas outras também funcionam mais ou menos assim. Você chama alguém de fora, está lá um monte de pessoas. Você programa uma campanha na igreja, olha, nós vamos ter aqui uma campanha e tal, vai ter muita cura. Vai um monte de gente. Ó, vamos fazer aqui uma campanha para prosperidade. Vai um monte. Olha, vai ter aqui uma pessoa que tem o dom de revelação. Vai um monte de gente. Observe que é tudo em cima do imediatismo. E Jesus, hoje em dia até o para ontem, não é nem para hoje mais, né? E observe que Jesus deu a eles uma ordem. Vai lá ao sacerdote. O que eles fizeram? De imediato todos eles foram ao sacerdote. E a Bíblia diz que eles foram curados. E aí é que está o detalhe. Porque você observa que na maioria dos lugares, a maioria das pessoas agem dessa forma. Elas têm a atitude, elas estão dispostas a abrir a boca para pedir o que querem, e elas obedecem o que lhes são direcionado. Tudo com um alvo. Serem curadas, serem libertas, alcançarem o propósito do qual estão ali envolvidos, mas a maioria para por aqui. Só que aí é que está, e eu penso que isso tem tudo a ver com o assunto em questão, que a cura através da palavra de Deus. Porque sermos curados fisicamente, claro, qual o doente que não quer ser curado? Todos nós queremos, né? Sermos libertos de alguma coisa que nos prende, quem é que não quer ser? Todos nós queremos. Mas a maior bênção de todas elas, e só a palavra pode dar, só um dos 10 é quem alcançou. Porque a Bíblia diz que 9 deles foram curados e foram. Mas a Bíblia diz que um deles voltou para agradecer o que Jesus havia feito por ele. E aqui está a maior de todas as bênçãos. Porque quando ele volta, Jesus primeiro, observa que Jesus se atenta. Jesus está ligado em tudo, em todos os detalhes. Se a gente, algumas pessoas são detalhistas, Jesus é 1 milhão de vezes mais. E ele observa quantos tinham. Ele estava cercado por uma multidão, mas ele ainda consegue detalhar quantos foram aqueles que gritaram, 10. Depois ele faz esse detalhamento e diz, só um é que voltou, aonde estão os outros 9? E ainda diz mais, e ainda esse é samaritano, que se referindo a uma questão de ser estrangeiro, que não era o momento do qual ele estava ali para aquelas pessoas. E aí ele se volta para aquela pessoa
E aí então ele ministra a maior de todas as bênçãos que só a palavra pode dar. A tua fé te salvou. E aí é que está a grande diferença entre aqueles que são curados fisicamente e aqueles que são curados no seu todo. E só esses terão oportunidade de estar na glória com o Senhor. E quem é que tem poder para fazer isso? Só a palavra de Deus. Então, por mais que seja fisicamente alguém curado, só a palavra de Deus tem poder para gerar a graça necessária para que possamos todos estar no céu, louvando e adorando ao Senhor eternamente, para a glória dele, em nome de Jesus. Amém? Amém. É o seguinte, eu vou contar aqui o que aconteceu comigo. Tá? Nós estávamos pastoreando Belém do Pará, Nova Marambaia. E naquele tempo, a gente estava passando uma dificuldade muito grande. Não tínhamos nem dinheiro para pagar um aluguel. E eu cheguei em Belém, eu já saí de Vitória, eu estava com 2 meses de gravidez, meu primeiro filho, eu tinha 18 anos. E 5 meses de gravidez. Aí me deu uma dor de ouvido muito grande. E eu tinha uma dor de ouvido que desde a infância, meu ouvido doía o ouvido esquerdo, doía muito. E na gravidez, isso veio à tona. E um belo dia, à tarde, o calor, Belém do Pará é 38 graus, assim, brincando. Quanto mais você toma banho, pior a coisa fica, né? E aí, era 2 horas da tarde, eu peguei a Bíblia e abri, o meu salmo predileto é o Salmo 91. E eu abri aqui. Ele te cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo e protetor. Eu já lia em desespero. E aí, eu li essa palavra e eu adormeci. Não sei te explicar como. Quando eu acordei diante do Senhor que está presente aqui, e eu tenho essa Bíblia que está lá no meu apartamento antigo, e aberta no Salmo 91, tem uma marca, né, do pus que saiu do meu ouvido para cima da Bíblia. Eu coloquei a Bíblia com o meu travesseiro, de tanta dor que eu estava sentindo, eu coloquei assim, e aí eu adormeci. E quando eu acordei, gente, até hoje eu não sei de onde foi a dor de ouvido, nem quero saber. Tá? E o pus saiu todinho em cima da Bíblia, tá lá para todo mundo ver. Eu falei, eu nunca vou jogar essa Bíblia fora, vou guardar ela como recordação de uma experiência que eu tive lá em Belém, para a glória de Deus. Eu fui curado. Glória a Deus. Bom, na verdade eu vou contar a experiência da minha vida aqui na minha vida. Minha vida eu nasci num berço evangélico e numa igreja tradicional. Tá? E como nós sabemos, as igrejas tradicionais não é que não acreditam, acreditam no Espírito Santo, mas não usam muito dessa forma. E a pentecostal mas eu fiquei um bom tempo, até uns 27 anos, 28 mais ou menos, eu fiquei no evangelho. E daí eu me distanciei por um tempo. Eu falava que eu estava afastado da igreja. Porém, na verdade, eu estava desviado dele, tá? Porque não existe afastamento. Mas eu sempre me lembrei que eu sempre falava assim, eu vou voltar para a igreja. Até um dia que eu decidi, não, eu vou voltar. Vou para uma igreja. Fui na igreja onde eu frequentava, um trabalho na igreja Sérgio Vitória, no Espírito Santo, e resolvi ir lá. E lá eu fiquei, tá? Fiquei porque até falo para os pastores, o cartão postal da igreja é como se é recepcionado. Tá? E ali eu não conheci quem era o pastor, quem era a pastora, e coincidiu o pastor me recepcionar. Chamou um lado, ficamos conversando, né? E ali eu achei aquilo agradável, resolvi ficar ali. E também decidi voltar para a igreja, nessa época.
E ali fiquei. Com tudo isso, eu reencontrei a minha namorada de 20 e tantos anos atrás, tá? Que está ali. Nós namoramos e namoramos uns 3 anos, 4 anos, não me lembro certo, e terminamos. E dei entrada nos papéis e aí casamos. E aí eu comecei a participar da igreja, já participava em Vitória e via isso, curas, libertação, coisas que eu não via na outra igreja tradicional e também no período que eu fiquei afastado. E esse afastamento, quando eu fui fazer as contas, deu 18 anos. Tá? Que parecia pouco tempo, foi 18 anos. Em 18 anos, sabe que pode acontecer muita coisa. Tá? E esses 18 anos da minha vida foi realmente bebidas, farras. Trabalhei numa empresa que, na verdade, vivia muito disso. Não tinham poucos crentes e aqueles que tinham também não se destacavam. Então, quer dizer, eu considero isso, para mim, libertação, cura, minha vida. E dentro desses tempos também que eu já vim para a igreja, Deus tem me dado muitos livramentos. Na minha juventude, a gente fala assim, a gente vai à igreja, ouve, muitas vezes não dá crédito, ou entra no lado e sai do outro, né? Quer mesmo participar de muitas coisas, ao mesmo tempo de nada. Então, eu costumo falar o seguinte, quem não aprendeu foi eu mesmo que não quis. Eu tive todas as oportunidades. Tá? Se tivesse aprendido, eu acho que eu estaria melhor do que eu estou hoje. Tá? E estaria muito mais pregando mais a palavra de Deus. Então, Deus tem feito, me deu essa oportunidade depois de 18 anos afastado, me deu essa graça de voltar novamente para a igreja, porque eu poderia ter morrido para trabalhar numa empresa de risco máximo, então eu poderia ter morrido e, na verdade, perdido a minha salvação. E glória a Deus, Ele me deu a oportunidade de voltar novamente, de voltar para uma igreja que eu posso obedecer toda a palavra dele. Aí agora depende de mim. Glória a Deus. Boa tarde, amados, paz com todos. Amém. Bem, eu quero contar experiência dupla no ministério. Uma na cidade de Tropiar, estado do Sergipe, e outra aqui em Salvador, no bairro onde estou pastoreando. O texto foi lido nessa tarde também, a pastora citou lá em Hebreus 4:12, né? Fala sobre a palavra de Deus, é viva e eficaz e penetra na divisão de alma e de espírito. Aleluia. E nessa ocasião, que eu estava tanto lá como também aqui em Salvador, ministrando a palavra, então, duas mulheres, duas irmãs, no momento que eu estava ministrando a palavra, penetrou de forma que, levando luz, levando fogo de Deus, unção, de modo que essas pessoas manifestou o demônio. Ou seja, o demônio não pôde se ocultar, o Espírito não pôde se ocultar, só com a palavra houve a manifestação. Não foi simplesmente ministrando a palavra e a palavra chegou nelas de modo que as trevas não pôde se ocultar, manifestou e nós ministramos a libertação. Somente isso. Amém? Amém. Essa é a tua experiência. Paz seja convosco, irmãos. Amém. Boa tarde. Claro, nós estamos aqui como alunos para aprender. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar junto com os irmãos. Em Hebreus 4:12 eu quero ler, que eu já fui retratado aqui a cura pela Bíblia. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém? Eu quero falar sobre 3 experiências, a mesma ferramenta que é a palavra de Deus que cura.
Eu fui pastor de um jovem chamado Isaías, e Deus nos deu a graça de acompanhar esse jovem, ainda no início da minha caminhada como pastor, há 15 anos atrás. E eu tive assim, meu Deus, como é que eu faço para a igreja crescer? Mas eu queria que a igreja crescesse assim, ouvindo pregar a palavra de Deus. Uma das coisas que normalmente nós precisamos ter é primeiro amor pelas almas. Agora, como praticar esse amor? Aí vai vir a necessidade. Então eu vi que eu tinha habilidade para pregar para drogados. Eu vi então um monte de jovens drogados. Eu digo, então ali está a chave do meu sucesso. Eu fui então estudar como me aproximar, que eu também não sabia, novo, ainda na cidade, mas ali eu vi que eles precisavam de alguém para conversar. E eu fui puxando assunto, falando de coisa, de futebol, gastando tempo nele, investindo tempo nele. E às vezes eu estava solteiro, precisava também de, naquela hora, um pouco de privacidade. Ali eles invadiam a minha privacidade. E eu cheguei às vezes a repartir meu almoço, minha janta com eles. E eu percebi também que eles estavam confiando em assuntos importantes para mim. Eu digo, olha, eles estão sendo amados por mim. Então eu vou dar mais ainda do meu tempo para eles. Eu fui recebendo o respeito dos pais. Então eles foram curados tanto do vício, como também aprenderam a ser tratados no caráter, que eu acredito que é uma das curas mais difíceis como pastor, é curar o caráter de uma pessoa. Mas nada melhor do que a gente deixar o nosso exemplo. Amém? Eu acho que isso gera um pouco de confiança quando você dá a sua palavra e cumpre. Podemos até falhar, mas nós devemos então rever essas coisas. Isso que aconteceu, isso me trouxe uma alegria muito grande, porque quanto mais as pessoas elas passam a aparentemente parecer um peso, na verdade elas precisam ser amadas. Alguém tem que descobrir por que aquela pessoa não tem tanta assistência. Uma outra irmã até quis ajudar, eu digo, irmã, a senhora também está um pouco doente. E tudo que um doente não quer é a visita de outro doente. Concorda comigo? Então, nós que temos essa saúde, vamos agradecer a Deus, mas vamos repartir nosso tempo de saúde com alguém que está doente. A mesma ferramenta que ele foi visitando pessoas em celas, atrás grávidas. E lá também tem pais de famílias, ex-pastores, ex, filhos de pastores, sofrendo. E nosso tempo, como nós estamos livres, nós não valorizamos. Mas uma palavra vai confortar, vai curar muitos ali. Eu já preguei aqui na Linha do Brito várias vezes, e alguém me perguntou, irmão, tem jeito para mim que precisam de cura. Nosso tempo é tão precioso, temos tanta saúde, podemos repartir com esses. Para concluir, queridos, na parte que fala se vai a divisão da alma, juntas e medulas, como a pastora falou, quem, até onde vão medir onde vai esse negócio, é uma coisa muito profunda. Mas a base é, se tem alguém ali precisando de cura, eu não quero nem saber o tamanho da dor, quanto tempo tem enfermidade, eu creio no efeito da palavra. Essa palavra é pronta para curar qualquer doente, independente da enfermidade, o Senhor garante. Amém? Um pouco do chamado, da maneira como Deus me chamou. Eu tive uma enfermidade, de trabalhar numa gráfica, e eu pegava assim as bolsas e colocava aqui. Primeiro eu comecei assim, e minha coluna ela entortou de um jeito que o médico me desenganou que eu não ia andar, que eu ia ficar na cadeira de roda, lá no Gama Filho. E eu quase que eu desafiava o médico. Eu disse, olha, ele disse, você não vai andar. Eu disse, eu vou andar, porque o senhor é médico da terra, mas eu sou médico do céu. E realmente, né, ele passou para mim dormir só no carpete. E eu passei ali mais ou menos um ano, 2, só dormindo desse jeito. Mas eu não parei de trabalhar, eu não parava de subir morro para levar a palavra. Eu conheço ali aquele Jacarepaguá, toda aquela região, onde ninguém quase queria ir naquela época, nós íamos. Por isso que a fé, quando a gente tem fé, Deus opera em nossas vidas. Eu nunca deixei de acreditar que Deus ia me dar vitória. Boa tarde, irmãos. Paz seja convosco, graça e paz, né? Paz do Senhor. A Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. A nossa irmã, 10 anos passados, era católica, assim, bem assídua ao catolicismo, estudava na escola de freira, tinha um convívio junto às freiras no convento. E um belo dia, eu saindo do Bom Preço, onde eu trabalho, cheia de texto enrolado no punho, no pescoço, com camisa com os símbolos, e ia para dar aula para os crismandos, que é uma das coisas que tem na cultura católica. E eu ouvi um grupo de jovens, né,
tocando louvor. Um louvor que até hoje toca o meu coração. Que diz assim: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. E quanto mais eu andava para o ponto, para pegar o ônibus, mais esse louvor acentuava ao meu ouvido. E aí chegou de tal forma que eu não resisti, eu tive que voltar. Cheguei na porta da igreja Assembleia e pedi para aquele grupo de jovens tocar de novo. Aí teve um jovem que olhou para mim, deu risada e disse assim: Deus vai te usar muito aqui nessa terra. Eu não entendia nada, eu entendia, naquele passado era de adorar Maria, uma coisa errada, né? Era o que eu entendia. E aí eu ouvi aquele louvor, fui embora. Fui embora para a igreja católica, mas não foi mais a mesma coisa. Aí o domingo de manhã eu levantei de novo cedo, às 6 horas todo domingo eu tinha algo junto às irmãs lá na igreja católica. E ficava lá com elas, orava terça, aquela coisa toda, e depois ia para a igreja. E saindo da igreja católica, eu lembro como hoje, às 10h30 da manhã, passei em frente à igreja onde poucos dias depois eu nasci de novo para Cristo. E quando eu passei em frente a essa igreja, eu estava no dia de Santa Ceia e estava tocando esse mesmo louvor. Irmãos, mas quanto mais eu andava, mais eu achava cheia de texto pendurado, era um horror. E aí, mais esse louvor me envolvia. Glória a Deus. Aí eu voltei para a igreja de novo. Quando eu cheguei na porta, eu fiquei já envergonhada. Por quê? Porque muitos membros daquela igreja não conheciam desde o começo. E aí eu fui abraçada por a irmã Solange, que eu lembro até hoje, a minha mãezinha. Ela me recepcionou. E ela disse assim: entra. Eu disse: não, eu quero só que ouvir o louvor. Ela disse: entra. Aí eu entrei toda envergonhada, toda encolhidinha, para o texto, né, aquela coisa toda. Eu tinha resistência à evangélica. Eu não queria ouvir de jeito nenhum. E aí eu entrei, fiquei à porta, e eu terminei de ouvir o louvor, eles estavam ceiando, eu achei lindo aquilo, meus irmãos abraçando, aquela felicidade, algo diferente. Aí eu fiquei ali observando, e aí quando terminou, fui para casa. De noite já não tive mais vontade de ir à missa. Passou a semana toda, não dei a cara na casa das feiras. E nem fui à igreja, a semana toda. Aí eu comecei a ler a Bíblia. E comecei a questionar o que eu tinha aprendido com o que eu estava vivendo hoje, naquela atualidade com a Bíblia. Eu comecei a perguntar aos padres, às freiras, e eles não tinham uma resposta real ao que está na Bíblia. E aquilo começou a conturbar a minha alma. E aí um belo dia eu inventei de entrar, passaram-se 15 dias, eu fui para esse culto de novo, um domingo, que eu toda envergonhada. Daí entrei, sentei, fiquei lá, e o pastor, ele começou a pregar, mas uma palavra assim, maravilhosa, linda, e eu só chorava. E foi uma mensagem de cura. E meus irmãos estavam passando por câncer de tireoide aos meus 23 anos. E foi uma mensagem assim linda. E ele anunciou uma campanha de cura. Isso no domingo. Na terça-feira eu estava no hospital da cidade fazendo a cirurgia retirando a tireoide total. E à noite tinha acontecido na igreja, que hoje é sede ali na Caixa d'Água, um culto das senhoras e foi uma vigília a noite toda. Pensa que lindo, Deus cuidou de mim, que o médico que fez a minha cirurgia é evangélico, as enfermeiras é evangélica. Eu ouvi louvor a noite toda. E eu tive alta, fui para casa e fiquei com o que o pastor saudoso Roberto tinha dito da campanha. E eu disse: mãe, eu vou para o culto. Mãe, como é que você vai, menina, com uma bolsa com som dessa sala? Não foi, eu vou sozinha. E aí ela inventou, falou com o vizinho, me levou para a igreja. Quando eu cheguei lá, assisti o culto, foi uma maravilha, vi aquele homem todo, aquelas campanhas que faz na quadrangular, cheio de correntes, pregando sobre Manassés. E eu achei lindo aquilo. E ele orou, ungiu todo mundo, me ungiu, e eu, assim feito, Raquel, quando eu dou alguma coisa que ela quer, assim eu estava me sentindo naquele dia. Fui para casa. Meus queridos, no dia seguinte, quando eu amanheci, até hoje não sei para onde foi a sonda, para onde foi o furo, só sei dizer de uma coisa: Jesus me curou, não precisei fazer mais tratamento, quimioterapia, radioterapia que já tinha feito anterior, e
Mesmo após a cirurgia, estava tudo já programado para tomar iodo, para fazer até hoje. Eu tenho um cartãozinho em casa até hoje. Isso foi uma das experiências que eu tive com o Senhor, referente à cura. A outra eu vou falar mais rápido. Eu casei 3 anos depois que eu aceitei Jesus, e o sonho do abençoado era ter uma filha. Só que pelo fato de eu ter tido câncer, ter retirado a tireoide, ter o problema de hormônio, e aí também eu fui fazer alguns exames após o casamento e a médica disse que eu era estéril. E aquilo eu fiquei, aí de vez em quando ele ficava fazendo uma brincadeira comigo, ele disse, mas tu não vai sair coelhinho, mas aquilo me incomodava. E eu disse assim, eu não sou árvore que não dá fruto, porque grandes coisas o Senhor já fez na minha vida. E um belo dia de madrugada eu acordei, peguei a Bíblia, quando eu peguei a Bíblia, abri no livro que fala sobre Ana. Eu disse, Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Peguei o óleo ungido e fiz uma campanha interna de 7 dias. Ungi o meu filho e dizia, Senhor, eu coloco o meu ovário e o sino de meu esposo no altar do Senhor. A filha que o Senhor vai me dar, o filho que você vai me dar, será Samuel para ti. Passou e eu esqueci. Eu esqueci disso que eu tinha feito. Eu esqueci do ato profético que eu tinha feito com a minha própria vida. Normal. Passou isso. Um belo dia, eu trabalhando, me senti mal. Fui para a emergência do Hospital Salvador. Fizeram várias baterias de exame, até por causa do histórico de câncer que eu tinha tido, alguns problemas de saúde debilitada e tudo. E ele disse, você está gestante. Eu disse, mentira, doutor. Porque eu tenho mais uma crise de hormônio. Imagine. Imagine, eu não lembrava, eu esqueci. Nós temos esse costume. Não confiar no Senhor. Querer o nosso tempo e não o tempo de Deus. Querer o nosso tempo e não o tempo de Deus. E aí passou para fazer os exames tudo certinho. Pronto. A minha campanha de oração resultou em Raquel. E Deus é fiel. Então eu quero dizer para você que acha que o seu ventre não vai dar vida, dá vida. Boa tarde para todos, aos salvadores com a paz do Senhor Jesus. Amém. Diante de tantas pessoas, homens e mulheres de Deus aqui, nós nos sentimos realmente pequeninos diante de Deus, mas maior é o Senhor. Como eu sempre digo, todas as vezes que eu sou convidada para uma oportunidade, para mim é sempre a primeira vez. E eu quero que seja isso sempre, porque quando nós nos sentimos assim, a glória de Deus é imensa em nós. Amém? Nós precisamos realmente cada vez se sentir assim. Sempre digo ao Senhor, é como se fosse a primeira vez. Glória a Deus, A nossa irmã até, Deus me deu a palavra, que João 8:32, a irmã já falou, Glória a Deus. Mas eu não vou deixar de falar aqui, confirmação, Porque eu disse, o Senhor já tinha falado comigo que eu teria. A oportunidade me deu a palavra. Não é bom que a gente fique esperando de Deus. João 8:32, assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus é a verdade que liberta. E nós tivemos um encontro. Quem teve um encontro com Jesus aqui? Quem tem calabachurianda, quem tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele é liberto. Ele é transformado. Ele dá frutos. Jesus, em João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira. E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atire limpo, corre. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Então é a palavra que luta. A palavra de Deus liberta, a palavra de Deus transforma, a palavra de Deus dá vida, como já foi dito aqui. É a palavra. Nós temos que usar a palavra. Aleluia. Teca, lá pastora e canta lá macheia. Muitas vezes as pessoas vão pregar para um indígena, pregar para uma prostituta, pregar, em vez de falar a palavra, pode pregar para um católico, quer falar da religião, discutir religião. Fale a palavra. A palavra que liberta, que transforma e que dá vida. A palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade.
E tem, às vezes, nós precisamos, a cada dia, de pessoas que ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Não teve. E quem conhece a Jesus, quem tem um encontro verdadeiro, é liberto. Não é? É transformado, como o nosso irmão, o pastor ali, né? Ele estava falando aqui. O amor, né, que ele sentiu por aquelas pessoas. Então só faz isso quem está aberto. Quem está transformado. Quem teve um verdadeiro encontro com Jesus. Né? 2 Coríntios 5,17 assim. Né? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, isso tudo se fez novo. Então tudo que está novo em nossas vidas. Temos que ser diferentes. Não é? Temos que mostrar a diferença. Como o Senhor disse, se vós estiveres em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo que quiseres, será feito. Se vós estiveres em mim, João 15:7. Pedireis tudo que quiseres e será feito. Então, se nós estamos, se vós estiver em mim, né, nós temos que estar em Jesus. E as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus têm que estar em nós. Então, a gente vai pedir com fé. E isso vai ser feito. E quando chegou no aeroporto, eu disse, meu Deus, que eu olhei para uma mulher, ela estava grávida, e as pernas todas inchadas, eu disse, meu Deus, aí o Espírito Santo falava para mim, eu estava ministrando sobre aquela mulher. E ela, aí fomos, o pastor nos pegou lá no aeroporto, levou para casa. E a mulher foi para casa dela, a gente foi para casa do pastor. E no outro dia saímos com o pastor, na casa de um pastor, né, com ele. E eu disse, meu Deus, eu preciso orar para aquela mulher. E agora, Jesus? Eu tenho que falar com o pastor, mas não falei nada. Entramos no carro, quando chegou, paramos na porta da mulher. Eu não sabia até aí, não sabia onde eu estava. E quando entrou dentro da casa, estava lá aquela mulher que eu tinha visto. Deus te chamou lá. E quando orou ali, aquela mulher, Deus deu um livramento àquela mulher de morte. Ela ia morrer de parto, do filho. Né? E Deus, quando ela foi ter a criança, a médica disse que viu uma mão, que colocou uma mão, que disse que não tinha condição, que a criança estava sentada. E até para fazer o cesárea estava sendo difícil. Né? Mas ela viu uma mão por dentro, né, que não foi tirar o ultrassom, que colocou a criança no lugar certinho e aquela mão encaixou. Né? E eu disse, meu Deus, aí eu chorei, eu disse, meu Deus, pensou se acontece algo, eu seria culpada, o sangue dessa mulher estaria nas minhas mãos. Então, há um risco, né? Um risco. A gente corre de acontecer alguma coisa com essas pessoas, né? Porque se Deus mandou, Ele garante. Amém. Eu quero dizer nesta tarde, se Deus te mandou, porque aqui tem missionário do Senhor. E se Deus te mandou ir, vá. Terra Nagasurianda, terra Nagashai. Deus tem um chamado, uma família contigo, querida. E se Deus já tem te mandado ir, creia que Deus ele vai abrir as portas com porta, Nagashore, canta lá, cheia, e você, aleluia, Pai. Glória, porque arde no teu coração missões. Terra Nagasurianda, e Deus ele não sabe, não quer saber como vai acontecer, mas vai acontecer. E Deus já revelou uma outra viagem, 2 viagens. Assim que eu cheguei, o Senhor mostrou 2 viagens. Eu lembro que a gente foi para a Argentina, eu fiquei, né? O povo veio embora, eu tinha que ficar. Deus tinha me revelado que eu ia ficar numa viagem só. Creia que Deus é poderoso para te dar a cura. Terra Nagasuriana. Na hora que eu cheguei ali, né, que eu sentei, Deus me fez olhar para a irmã. Né? Depois a irmã olhou para mim também. Como Deus está confirmando. Né? Creia que Deus é poderoso para te curar. Declara para a Shuriana. Terra Nagashai. Terra Nagashuriana. Labraquina, Nagashai. É que você administrar sobre ela. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Ah, minha filha. Você vai administrar. Calabasurianda, Nagashai. Terra Nagashurianda. E as terra Nagashai. E a Nagashai. Ripica Surianda. Mas sou Deus que cura, viu? Terra Naga Subrianda e canta na Machaia. Terra Naga Subrianda. Terra Naga Chaia. Ribia Subrianda. Esquisito nesta.
Nesta Shuribicaia, Shurirácia, receba a cura, Naia, Shuricanto, Ripa, Bracachai, em nome de Jesus, receba a cura. Receba. Leva, Naga, Shurianta, Amém. Shuricanta, lava, Shuriandaraia, Recadácia, receba, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é muito bom. Nisso foi tirada a canção. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. Comecei a cantar. Aqui eu vim para dizer, eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Ó Espírito Santo, estou aqui. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus. O meu coração é o teu altar. O meu coração é o teu altar. Glória ao nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Essa semana eu fui pregar e eu perguntei, vocês creem em milagre? Então vocês estão diante de um milagre. Cientificamente, eu estou esperando o último laudo, né? Que desde o dia 3 que eu estou ansiosa para receber. Por quê? Quando eu recebo um laudo, que o médico já disse de antemão, olha, eu já sei o resultado desse exame e com certeza a gente não vai poder fazer nada. Mas eu tenho hoje 43 anos e eu escuto a mesma coisa desde os 17. Cientificamente, amados irmãos, hoje era para eu ser surda, cega e tetraplégica. Todo o meu corpo aqui tem cicatriz. Mas nada, eu gosto daquela palavra que diz que Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a nossa adoração, ela tem que sair das palavras, do louvor. Ela tem que sair de tudo isso. A nossa adoração, a prática da nossa vida diante de Deus. E para mim, eu fico dizendo, eu sou um trator. Eu estava dizendo a irmã ali, rapaz, pode editar isso depois? Eu não me identifico com vendas. A venda da AP para mim é um desafio enorme. Porque eu não me identifico com venda. Mas se ela quiser que eu dê um treinamento aqui da AP, eu vou ministrar. Porque eu sou muito mais na prática do que esse passo a passo. Então eu sou um trator para trabalhar. E Deus, Ele me deu a graça. E eu todo dia digo que eu dou a Deus o que Ele me deu. Eu tive que fazer agora, chorei porque mandaram um para o norte do sul, ressonâncias magnéticas, porque é o que cientificamente tem no meu corpo, que é uma degeneração nos nervos. Para quem é médico aqui, eu sou portadora de neurofibromatose do nível 2, ela lesa toda a estrutura nervosa. Gente, eu já tomei morfina, Tegretol, eu já tomei Cinomigran e um remédio para a degeneração do cérebro, que eu esqueci agora o nome do remédio, para não ter esclerose múltipla. Então, eu passei esse período
Hoje, como eu disse, eu tenho 43 anos, eu apareci com a enfermidade, eu tinha apenas 17. O médico disse que eu teria 3 anos de vida útil. Se eu não morresse, eu hoje seria um vegetal. Os exames, amados, ainda dá, porque nem sempre a cura ela é científica. Cientificamente, eu vou pegar a ressonância e, se vocês quiserem, eu trago para vocês. Quem tem uma hérnia de disco, não é nada diante do que a minha coluna tem. A minha cabeça já abriu daqui até aqui para tirar um único nódulo, porque os demais não podiam tirar. Aqui, internamente, os órgãos, eles são todos comprometidos. Alguns tiveram que sair para dar lugar aos nódulos, porque os nódulos meus não são externos, eles são internos, eles são densos. Mas, para a glória de Deus, hoje eu não tomo nem remédio. Aleluia! Porque no dia que, quando eu vi, eu tomando Tegretol e eu não reagia, porque eu parecia um zumbi, quando eu vi tomando Tegretol junto com morfina e o Sandomigram que me deixava, eu queria reagir, gente, mas eu não reagia. Eu tinha vontade de fazer, mas eu não conseguia. Eu vivia lesa. Aí eu fiz assim, Deus, eu sentei, não, falei igual a missionária, não aconselho isso a ninguém. Eu sentei na minha cama, coloquei os remédios todos e fiz assim, Deus, eu sou preguiçosa. Para tomar remédio, detesto cumprir horário de remédio. Eu sou preguiçosa, não nasci para ser dependente. Amém. Amados, eu não sou escrava de nada, a não ser escrava de orelha furada, eu sou escrava de Deus. Aleluia. Então eu não sou escrava de nada, eu não posso ser escrava de uma coisa, eu sou apaixonada. Amo missões, já passei tanta coisa por causa de missões e passaria mais ainda. Eu botei todos os remédios diante de mim e disse a Deus, Deus, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Eu não vejo a cura não, eu não enxergo a cura, mas eu tenho certeza que o penhor dela já está em minhas mãos. Amém. Eu disse a Deus, a partir de hoje eu vou desmamar essa medicação e não vou tomar. Eu passei 7 meses, amados irmãos, diminuindo a dosagem das minhas medicações. Até há 10 anos atrás, o último remédio que eu tomei. E não tomo mais nenhum. Irmãos, Deus tem os propósitos dele. Foi muito assim edificante o testemunho, a participação de cada irmão, o poder da palavra. Glória a Deus. Então, a palavra de Deus, ela cura o Aleluia. corpo, a alma e o espírito. E, além disso, ela nos garante a vida eterna. A vida eterna de excelência. Jesus, ele disse que ele foi preparar moradas. E ele tem essas moradas já preparadas para cada um de nós. Com certeza. Só que o que espera por nós, você pode fechar seus olhos, talvez imaginar assim, o lugar mais lindo do mundo, a melhor circunstância do mundo, mas o que ele tem para nós é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não chegou no coração do homem. É aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então não tem beleza na terra, não tem palavra amável que se possa dizer para alguém, não tem declaração de amor que alguém possa ouvir, que se compare com o que Deus tem preparado para nós. Não chegou no coração do homem e não vai chegar aqui nessa terra, porque nós não temos capacidade de entender como é a casa de Deus. E Ele nos chama para morar na casa dele. E é algo assim que nós não temos condição. Por mais que você queira imaginar, irmãos, você não vai conseguir. Porque Deus, ele é o criador, sustentador de todo o universo. E o universo, para os cientistas, já é algo fantástico. Você imagina se o universo é só um pouquinho do que o homem conseguiu entender
dessa natureza, um pouquinho do que o homem conseguiu vislumbrar da criação de Deus, com toda a limitação que o homem tem, o pouco que o homem pode, ele conseguiu vislumbrar uma amplitude, uma grandeza, algo assim maravilhoso, de muitos sóis, de galáxias. Você imagine o que tem preparado para mim, para você. Aleluia. Com um adendo, um adicional, nós somos herdeiros de Cristo. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Então é maravilhoso demais servir ao Senhor. Vamos ler mais a Bíblia, vamos ler com o ouvido, ler para o ouvido ouvir. Não leia só com os olhos, ensine a sua igreja a ler a Bíblia. Muitas pessoas não sabem ler a Bíblia. Lê com o olho, mas a Bíblia mesmo nos ensina a ler com o ouvido. Eu já tive revelações profundas da palavra de Deus, colocando a Bíblia para tocar no meu DVD e trabalhando em casa. Daqui a pouco, deixa eu voltar aqui. Aí eu voltar, mas como é que eu não tinha visto isso antes? Isso mesmo. Você já teve essa experiência? Fica no meu E celular. fazendo as coisas só porque a palavra de Deus estava sendo falada. E outra experiência que eu tive também, em Jequié, eu tinha um hábito de levantar antes de todo mundo e ler a Bíblia. E um dia Simeão virou para mim e disse que os anjos gostavam, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a atrair os anjos. Os anjos gostam de ouvir a palavra. Então, quando você quiser atrair a presença de muitos anjos, encher sua casa de anjo, é só começar a ler a Bíblia. Não quer ler a Bíblia? Bota o CD da Bíblia, porque vai encher de anjos. E quer atrair demônios? Brigue, xingue, entendeu? Fale mal das pessoas, para vocês verem como o mundo espiritual é de uma sensibilidade muito grande, tanto para o bem como para o mal. Então vamos vigiar muito, não é? E vamos dar o valor à palavra de Deus que ela tem. Ela tem. Se você der ou não der, ela tem. Vocês estão entendendo? Amém. Porque na casa de uma pessoa que não é evangélico, tem Bíblia? Tem. Mas e o valor que está dando? Está lendo? Está vivendo? Bom, nós somos evangélicos, somos cristãos, amamos a Jesus. Qual é o valor que está tendo a Bíblia na sua casa? Você está tendo a ideia da importância da palavra dentro da sua casa? Não, pois a partir de hoje dê mais importância, porque as coisas vão começar a mudar. Amém? E eu vou colocar mais ainda, se eu já colocava o DVD, porque olha, às vezes pessoas dentro da sua casa, como diz a Bíblia nos ensina tudo. Obedeça a palavra, ouça a palavra, coloque a palavra dentro do seu lar, porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz. Aleluia. Amém? Então vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer a Deus pela sua vida, minha vida. E a minha irmã mora em Feira de Santana. Quem quiser conhecer ela, ela é um milagre vivo. Os médicos não conseguem entender. Inclusive, ela tem um problema, como a irmã diz aí, mas os médicos deram alta a ela, porque ela vai fazer perícia, ia fazer perícia, e ninguém dizia que ela tomava nenhum remédio. Está entendendo, pastora? Nem efeito de remédio fazia no organismo dela. Eu digo assim, ela está babando, sabe? Não fazia. Os médicos deram alta para ela. Tiraram ela não aposentaram, ainda tiraram ela, minha mãe que sustenta ela, porque ela realmente não tem condição de trabalhar. Mas se você conversa com ela, a menina tem um raciocínio, uma inteligência fora do normal. E é pregadora da palavra de Deus. E agora está com um projeto, o projeto Ame a Bíblia.
Eu mesmo estou ajudando ela nesse projeto, porque ela ama tanto a Bíblia, ela lê tanto a Bíblia, ela tem horários no dia para ler a Bíblia. Já leu a Bíblia acho que mais de 30 vezes, e não é só em uma versão não. Um texto ela lê em várias versões. Ama da Bíblia de presente, e ela está com o ministério agora, Ame a Bíblia. Projeto Ame a Bíblia. Para ensinar as pessoas a darem a Bíblia, ler a Bíblia, praticar a Bíblia. Que coisa linda, né? Então, em breve vocês vão estar recebendo um cartãozinho desse. Para se você tiver uma Bíblia em casa, você doar. E algo também assim que veio juntar com algo que eu já faço há muito tempo. Já consertei muita Bíblia. Bíblia que ninguém quer mais, que está sem página, está sem capa. Eu pegar, consertar, botar a página, botar a capa e dar para alguém que não tem. Então a gente está aí reativando esse trabalho através da vida dela. Que coisa tremenda. Quando ela me falou do projeto, eu disse, vamos com esse negócio aí que é de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é poderosa. Amém? E vamos dar mais valor à Bíblia e também prestar mais atenção, ensinar as igrejas a honrarem a palavra. Porque se ela é viva e ela é o próprio Deus, precisamos honrar mais o momento do culto onde a palavra é ministrada. Porque nós temos muito visto nas igrejas, eu ando em muitas igrejas, irmãos. Às vezes tem mais reverência a uma apresentação teatral do que a ministração da palavra. Quando vai fazer uma apresentação de teatro que não é bíblico, sabia? Não é bíblico. Eu já fiz palestra em seminários sobre teatro. Teatro, a origem do teatro é pagã. Você não tem referência nenhuma de teatro na Bíblia. Você tem de louvor, tem de dança, mas de teatro você me mostra nenhuma que eu não conheço. Então, muito cuidado com o teatro. Porque você está falando. Às vezes tem gente que tem um caso, eu conheço um caso de pessoas que representaram o diabo, estão desviadas até hoje. Que você tem caso. A menina usou prostituição e se afastou da até hoje lá. Na prostituição. Eu ia falar justamente isso. E essa menina mesmo que você está falando aí, ela disse que não quer esse negócio de crente não, porque ela tem que ter um cara só e ela quer curtir vários caras. Tá vendo aí? Que ele ia falar isso. Então, cuidado com o teatro. Então, vocês que estão fazendo, estão vendo essa realidade, estão aqui, estão vendo sobre, estão estudando, estão vendo isso, vigiem nas suas igrejas. Eu falo isso porque eu vou a muitas igrejas, irmãos. E o que a gente precisa pregar é a palavra. É assim mesmo. A palavra precisa ser pregada. Precisa pregar a palavra. Amém? Pedir ao pastor Renato para estar fazendo essa oração de encerramento dessa aula, agradecendo a Deus, a misericórdia dele sobre as nossas vidas. A Bíblia tem tudo que o homem precisa para prevenir e, quando já aconteceu, para curar qualquer tipo de problema, seja financeiro, seja emocional, seja conjugal, seja tudo que envolve o ser humano. A palavra tem tanto a prevenção como tem a cura. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome de Jesus. E ainda digo mais uma coisa. Aí, como o apóstolo Paulo, digo eu estou falando, né? Eu que vou falar agora para vocês. Ainda lhe digo uma coisa. Quando alguém for pedir um aconselhamento pastoral, pega a Bíblia e passa uma receita. Ó, Salmo, porque eu já recebi essa receita. Eu tive que levar dias lendo todo dia o Salmo 13, ou 1 Coríntios capítulo de número 13, para aprender a amar. Aí passei um tempão lendo 1 Coríntios capítulo de número 13. Então tem pessoas que vão te procurar, você vai orar por ela, mas passe um receituário bíblico, porque tem cura na palavra. Amém? Amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.
Senhor Deus Todo-Poderoso. Ó Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos, ó Pai, por estarmos neste lugar, Senhor Deus, por essa oportunidade, Senhor Deus, que foi, Senhor Deus, nos dado, Senhor Deus, de mais uma vez estarmos, Senhor Deus, aprendendo, Senhor Deus, a Tua Palavra através, ó Pai, das diversas experiências que aqui foram, Senhor Deus, relatadas. Ó Pai amado, que possamos, Senhor Deus, agora, ó Pai, retornar para os nossos lares, ó Pai, Senhor Deus, protegidos, ó Pai, guardados, Senhor Deus, pelo Teu poder em nome de Jesus. Que sempre, Senhor Deus, em nossa mente, em nosso coração, em nossa vida, Senhor Deus, possamos, ó Pai, estar a cada dia mais se envolvendo, Senhor Deus, com a Tua Palavra, com conhecimento, ó Pai, da Tua Palavra, para que possamos saber usar esse conhecimento, ó Pai amado, através do Teu poder também que nos é dado, Senhor Deus, dia após dia. Mova, Senhor, em cada vida, mova, Senhor Deus, em cada pessoa, ó Pai, aqui, e onde ele, Senhor Deus, estiver sendo usado como instrumento do Senhor, ó Pai, que vidas e mais vidas, Senhor Deus, possam Te conhecer através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Charles, o que é que a Bíblia significa? Você está recebendo essa Bíblia hoje, o que é que ela significa para você? Irmão Sônia, em primeiro lugar, a gente fala sobre o Senhor. Aqui representa para mim a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Amém. O que eu tenho para falar era que Deus abençoe a todas as pessoas que ouçam a palavra do Senhor e tenham fé e confiança, porque só Ele salva e Ele poderá conosco. Amém. Amém? Que Deus abençoe. Amém. O que é que essa Bíblia significa para você? Está recebendo a Bíblia hoje, o que é que ela significa para você? Vai representar para mim uma vida boa, uma vida nova que eu vou começar a ler. Amém. Vou abrir a Bíblia que eu nunca abri. Aleluia. Vou abrir a Bíblia, que aqui foi um presente, mandado de Deus. Aleluia. E você vai lê-la? Ela é a palavra de Deus? Você crê nisso? Amém. A palavra de Deus. Amém. Amém. Você vai ler? Deus te abençoe. Aleciano, o que é que essa Bíblia representa para você? Vai mudar muito a minha vida. É, sim. Amém. Então Deus te abençoe. Essa irmã Maria tem, sempre que vem, ela vem com 10 crianças, 10 netos. Irmã Maria, isso aqui é um presente para a senhora. O que é que essa Bíblia, a palavra de Deus, representa para a senhora? Bom, para mim vale muita coisa. Qualquer paz, sossego, e a boa vida e a leitura que Jesus me deu. Amém. Deus te abençoe. Como é seu nome? Simone, aqui é um presente do Senhor. O que é que essa Bíblia representa para você? É alegria. Prazer, vou ler. Você já viu alguma Bíblia antes? Não. Então Deus te abençoe. De dias pra frente eu vou mudar com vida em Deus, se Deus quiser. Amém. Como é seu nome? Meire, o que é que essa Bíblia representa para a senhora? Aqui em nome de Jesus, tem a palavra de Jesus e Ele vai mudar a minha vida, por poder de Deus. Glória a Jesus. Então, logo que eu conheci as palavras, que não é de hoje nem de ontem, né? Pra mim agora significa libertação, esperança e paz na minha vida. Amém. Vida nova, com fé no poder de Deus. Amém? Jair, você já tem uma Bíblia? Toma então o presente do Senhor. O que é que ela representa para a senhora? Então Deus te abençoe. Senhor, pela missão, pelo apoio da irmã Elizabeth, por ter nos concedido através da missão mundial, Senhor. Ó Deus amado, que este ministério permaneça firme. Deus abençoe, nos leva.